Graça e paz para todos. Para você que está nos assistindo pelo vídeo também. Vamos orar então para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui na Tua presença, aprendendo sobre a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a entender e a praticar essa palavra, Pai. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lembrando aqui, só dar uma passadinha, lembrar o que a gente falou na aula passada, né? Quando a gente falou de Corinto, né? Corinto capítulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve essa carta para para tratar algumas coisas, e dentre essas coisas, ele vai falar daquele camarada que foi afastado lá no capítulo 5 de Coríntios, né? Que estava com problema de incesto. E ele agora vem continuar o tratamento, mas agora reconciliar esse cara com Deus, né? Paulo vai falar de algumas coisas que ele não falou em outras cartas, que ele só falou em Corinto, ele não falou em outro lugar. E Paulo ainda vai continuar na defesa, né, do apostolado dele, porque vou achar aqui achei que eu tinha notado alguma coisa aqui. Não. Ele continua na defesa do apostolado dele, porque o apostolado dele ainda continua sendo colocado em xeque. Ele vai falar sobre oferta aos pobres da Judéia, né? Ele vai falar de uma arrecadação, ele vai falar dos falsos apóstolos, por exemplo, que os falsos apóstolos, eles estavam meio que pesando a igreja para a igreja sustentá-los, mas só que eles não tinham história com a igreja, eles não tinham uma vida que, vamos assim dizer, que pudesse explicar o porquê que a igreja tem que manter esses apóstolos. Deixa eu acender as luzes aqui. Então, Paulo ele vai tratar isso e vamos ver mais o que ele trata aí. Então, no capítulo 1, ele já vai falar, né, dos falsos apóstolos, ele vem falando que ele faz meio que um confronto à igreja de Corinto aí, né? No capítulo 2, ele ainda continua falando sobre isso. A gente vai ver que ele vai falar sobre o ministério da nova aliança. Capítulo 4, ele fala sobre tesouros em vasos de barro. Ele fala da fidelidade de cumprir o ministério. Né? No capítulo 4, versículo 7, ele vai falar, né, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E agora no capítulo 5, ele vai dar sequência. Vamos ler aí a partir do capítulo 5. Então, nós vamos passar o restante de Corinto todo hoje. Hein, Divaldo? Será que dá, Divaldo? Dá? Pouquinho. Hã? E olha, a Lili me ligou hoje, tá, a ela. Nossa, tava ouvindo sua pregação de ontem aqui. Nossa, que a tarde inteira escutando, de tão longa que foi. Falei, nossa, exagerado demais. Uns 50 minutos só, ué. Nem lembro. Eu sei que ontem acabou meio tarde ontem. Mas não sei quanto tempo que eu preguei, não. Então, capítulo 5, ele começa assim, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, aliás, casa não feitas por mão, eternas no céu. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celeste. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nu. Né? Então, quando Paulo aqui ele vai falar agora, né? Ele fala para a igreja ter bom ânimo, ele vai falar que nós somos o tabernáculo, ele vai fazer um link aí, né? Desse zelo, um zelo apostólico, um zelo da igreja. Ele vai falar sobre, ele continua aí no versículo 4, por exemplo, ele vai falando assim, ó, se na verdade o que estamos nesse tabernáculo gemendo angustiados, não
por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ele vai falar que, ele tem uma outra passagem, uma outra carta, que ele vai falar do Espírito ser o nosso penhor, né? Ele não vai entrar tão forte nisso aqui. É como se o Espírito Santo fosse o nosso... Você sabe o que é penhor? Vocês sabem o que é isso? Tipo assim, você tem uma dívida, você tem uma dívida, Bruninho. Não, Bruninho não, eu não gosto de exemplo ruim dos outros não. Alguém tem uma dívida. E ontem eu ia dar o exemplo do Bruninho de novo. E o Bruninho, por exemplo, o Bruninho. Eu falei, não, Bruninho não, outra pessoa. É porque você estava no primeiro banco aqui, né? O cara está devendo, eu estou devendo eu estou com uma dívida muito alta. Aí eu pego o dinheiro com o Bruninho, aí sim, não é coisa ruim. O Bruninho tá cheio da nota, me emprestou o dinheiro. Só que o Bruninho, ele quer uma garantia que eu vou pagar esse dinheiro para ele. Ele fala assim, eu vou deixar penhorado as suas alianças de casamento. Aí eu tenho que chegar lá, pego o dinheiro com ele emprestado, mas eu deixo a minha aliança como um penhor, mostrando que eu vou voltar e vou pagar a dívida. Quando eu terminar de pagar a dívida, ele vai me devolver a aliança. Ele só segura ela como penhor, que é uma garantia. Então Paulo, ele fala disso, do Espírito Santo ser a Bíblia fala isso para nós, o Espírito Santo é o nosso penhor, ou seja, ele é a garantia, né, de que Jesus ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, né? Então, Paulo vai falar disso, né? Ele vai falar da igreja, né? Ele fala no versículo 6, portanto, tem de bom ânimo, sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, quer sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo, por meio do corpo. Então, Paulo está falando que, quando ele fala assim, ele fala lá no início, né? Ele fala assim, todavia, se formos encontrados vestidos e não nus, né? Quando está falando disso, está falando de santidade, né? A questão de vestes, a Bíblia quando fala de vestes suja ou vestes limpas, está falando de santidade, né? Então, assim, a menos que, quando a gente está vendo lá no Apocalipse, eles estão falando assim, que tinha uma multidão que estava com as vestes sujas, essa multidão estava vindo da grande tribulação. Ali é diferente, não está falando de pecado, né? Mas está falando de uma luta, de uma perseguição, de pessoas que sofreram, né? Mas então, quando está falando assim, se a gente for encontrado vestido e não nu, está falando justamente de santidade. É como se Paulo fizesse ele não fez esse link, né? Mas é o que a gente vê em 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 4, ou capítulo 5, acho que capítulo 5, versículo 23. Quando fala assim, que a gente tem que preparar o corpo, a alma e o espírito, que eles sejam preservados, né, são para encontrar com Cristo. Vamos ver se é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Vamos ver se a minha cabeça dá boa, hein? Vamos ver. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Então Paulo, ele está meio que falando, não é isso, né? Mas é dentro desse assunto que ele tá falando. Então, aí Paulo agora ele vem falar do zelo, né? Do zelo que ele tinha, um zelo apostólico, porque ele fala o seguinte, no versículo 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ele fala assim no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo.
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo aqui, a partir do versículo 18, ele vai falar do ministério da reconciliação. Mas como é possível a reconciliação, sendo antes que Paulo ele fala desse zelo apostólico e ele fala de sermos justificados. O que é a justificação? A justificação é uma doutrina bíblica, uma doutrina bíblica. O que é a justificação? Você, isso aí eu posso dar exemplo de vocês também, né? Porque é para todos nós. Nós somos pecadores. E nós diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Nós deveríamos ser condenados. Porém, Deus, ele olha para nós e ele nos justifica. É como se ele não levasse em conta aquilo que de mal fizemos, que merecíamos ser condenados, e ao invés da condenação, ele não só absolve a gente da condenação, mas ele dá ainda para nós a salvação. Porque uma coisa é o seguinte, você absolver uma pessoa, eu ia falar do Lula aqui, né? Que bandido sem vergonha. Por exemplo, ele não foi absolvido. Não vou falar do Lula não, porque senão o pessoal do curso vai achar que eu sou muito político. Eu sou, mas essa parte eu vou cortar. Mas assim, se o camarada ele é um bandido e ele deve, e ele for absolvido, esse cara, ele só foi absolvido, não tornou ele justo. Ele só foi absolvido. Agora, Deus ele absolve e ainda torna justo. É algo a mais ainda. Por exemplo, aqui nós podemos falar de uma doutrina que chama imputação. Vocês sabem o que é imputar? Imputar. Imputar é ao contrário de amputar. Amputar é o quê? Arrancar, né? Quando você arranca um membro, você amputou. Agora, imputar é inserir, enxertar, é isso aí, a palavra certa é enxertar. E tem até umas experiências que eles fazem com árvore, com planta, né? Eles pegam o galho de faz um rasgozinho assim na árvore, enfia outra e passa um durex ali, uma linha, e a árvore ela consegue crescer, né? Ela foi inserida em outra. Isso, quando vai falar em Romanos, vai falar disso, que a gente foi imputado na oliveira, aquele negócio todo. Então, o que é a doutrina da imputação? A doutrina da imputação a gente viu na cruz, por exemplo. Jesus, ele levou os nossos pecados sobre ele. Ou seja, os nossos pecados foram imputados em Jesus. Só que, olha o que aconteceu na cruz. A imputação é isso. Os nossos pecados foram imputados em Jesus. Só que essa condição só fez com que a gente fosse descondenado. Tipo assim, nós fomos absolvidos, mas não somos justos. Nós somos descondenados. É igual o bandido lá mesmo, do Brasil. Ele foi descondenado. Então, quando os nossos pecados foram imputados com Jesus, nós somos descondenados. Aí existe a doutrina da dupla imputação. O que é isso? Nós imputamos os nossos pecados em Jesus e Jesus imputa a justiça dele na gente. Isso é a dupla imputação, que é o seguinte, os nossos pecados foram imputados em Jesus, a partir daquele momento eu sou descondenado, mas eu não sou justo. Aí vem Jesus e imputa a justiça dele em nós, aí nós somos justificados. Então, isso tudo aconteceu na cruz. Eu gosto muito do exemplo do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior, eu acompanhava ele muito, anos atrás, só que eu achei depois ele ficou muito bravo e virou calvinista, aquele negócio todo. Ele não era calvinista, ele não era. Quando eu acompanhava ele não era, ele virou calvinista. Ele era pentecostal, ele era quase que um assembleiano ele. Hoje ele é calvinista, como se diz, do pé roxo. Eu acompanhava ele da época que não era. Aí depois eu mudei. Não acompanho mais não. Mas ele falava de um negócio assim, bem bacana. Ele falando assim, era como se tivesse vindo, era como se Deus olhasse para a terra e ele mandasse uma bomba atômica para a terra. E essa bomba atômica ia bater na terra, ia destruir a terra e tudo que estava lá. Só que na hora que essa bomba estava chegando, Jesus levanta entre a terra
e essa bomba bate em Jesus. Ou seja, isso nos justificou. Jesus, a Bíblia vai falar que em Isaías, né, que Deus agradou de moer Jesus na cruz. Por quê? Deus olhava para Jesus, só via pecado, porque os nossos pecados foram imputados em Jesus. Imputados os pecados em Jesus e a justiça de Jesus imputada em nós. Isso nos tornou justos. Nós não somos, mas Jesus nos tornou. Não éramos, né? Então hoje nós somos justos. Então, aí a partir disso, Paulo ele vai falar do ministério da reconciliação. Esses versículos aqui, ó, versículo 18 até o 21, são versículos poderosos, vamos assim dizer. Ó, fala assim, ó, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha para você ver. Quando você ofende alguém, há uma briga. Um ofendeu o outro. Um iniciou a briga, eu sou o ofensor. Eu ofendi o Bruninho. Tudo é o Bruninho, coitado. Eu ofendi o Bruninho. Se alguém precisa pedir desculpa nessa história, se alguém tem que pedir desculpa na história, Divaldo, tem que ser eu, porque eu sou o ofensor. Eu ofendi ele. Só que Jesus, Deus, ele é o ofendido da história e é ele quem buscou ainda a reconciliação. Olha para você ver, nós estávamos errados, nós é quem fomos o agressor, o ofensor, mas quem buscou a reconciliação foi Deus. Que fala assim, ó, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, através de Deus, nós somos reconciliados com Deus. Mas tudo parte dele. É ele quem quis, né? E ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cara, olha para você ver. Às vezes, a pessoa, ela aceita a Cristo e ela pensa assim, eu ainda não descobri qual que é o meu ministério, eu não sei o que eu vou fazer, estou perdido dentro da igreja, estou rodando aí, eu não tenho ministério, não tem. De cara, ela tem o ministério da reconciliação, porque fala assim, ó, que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus, porque Deus estava em Jesus, usando Jesus para reconciliar o homem com Deus, ou seja, era Deus que estava fazendo tudo. O que é julgo desigual? O que é o julgo? Vamos começar. O que é julgo? O julgo é aquela quando o boi ele tá puxando a carroça, não tem aquele pedaço de pau assim que fica em cima do boi, ali é o julgo. Então, se eu falar assim, o julgo desigual era se eu pegar um boi desse tamanhozinho com um boi desse tamanhozão, o jugo vai ficar todo torto, não dá para trabalhar desse jeito. Isso é o jugo desigual. Aí, o que a Bíblia fala? Que união há entre luz e trevas. Mas se o cara estava namorando com a menina de outra denominação, a Ramp está namorando com a menina, sei lá. Mas aí, o jugo desigual é esse. Aí, ó, Paulo ele continua falando assim, ó, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porque, portanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Luz e trevas, harmonia entre Cristo ou maligno, ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você está vendo que ele está falando de coisas totalmente opostas. Ele está falando de coisas totalmente opostas. Aí eu não posso levar isso aqui, um namoro cristão, que a pessoa está na igreja ou está na outra, falar assim, isso é julgo desigual. Não. Eu concordo do pastor, eu já vi isso acontecer também. O pastor ser um cara sábio. Cara, a gente tem que ser sábio para falar com os outros, para tudo. Você não precisa ser pastor, mas todo mundo que vier falar com você, você tem que ter sabedoria para responder as pessoas. Porque se você, eu posso ser um membro que não tenho cargo nenhum na Ramp Church. Se alguém me perguntar uma coisa e eu der dependendo do jeito que eu falar, essa pessoa vai falar que ouviu. Lá na Ramp Church é desse jeito. Mas ele ouviu alguém que não tem cargo nenhum na igreja. E dependendo do que a pessoa falar, aquilo ali vira a opinião da Ramp.
do lado de fora. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que não pensa. Mas eu concordo do pastor assim, vamos supor, a nossa igreja é conservadora pra caramba. A Assembleia é nossa. E o cara vem de uma outra igreja. Aí, eu não vou falar que eles estão em julgo. Então agora Paulo vai falar do afeto dele, né, do relacionamento dele com a igreja de Corinto. Ele vai falar agora da chegada de Tito, né? Tito, a gente sabe que Tito foi um companheiro de Paulo aí, caminhou junto com Paulo. E quando Tito vem, ele vem já também com um propósito determinado, porque no capítulo 8 eles vão falar das ofertas que eles queriam separar para os pobres da Judéia. A gente sabe que na Judéia teve um período de uma seca, de uma crise muito grande. E nesse capítulo 8, esse capítulo 8 é top demais, quando a gente vai falar, por exemplo, de oferta, vai falar de dízimo na igreja, porque aqui, o que aconteceu com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, quando Paulo instruiu a igreja de Corinto a ofertar, a igreja de Corinto era uma igreja exemplar na contribuição, ajudava muito. E a fama de Corinto espalhou pela região, pela redondeza, e as pessoas ficaram sabendo de Corinto. Então, eles ficaram sabendo de Corinto e falaram assim, cara, nós queremos contribuir igual vocês, igual essa igreja de Corinto. E um dia Paulo estava numa igreja, eles foram falar assim, não, nós queremos ir lá em Corinto, conhecer a igreja de Corinto, porque hoje nós ofertamos porque a gente ouviu falar de Corinto, o exemplo deles nos moveu. Porém, nesse período, quando acontece isso, a igreja de Corinto já estava meio que largada, já não estava ofertando mais. Só que eles ainda eram exemplo para as igrejas na redondeza. Então, eles avisam Paulo, não, nós queremos ir lá conhecer. Aí Paulo manda 2 homens na frente. Paulo manda, nós vamos ler isso aqui, ó. Está no capítulo 8 e 9. Ó. No versículo 8, na hora que a gente chegar aqui, eu vou lembrar vocês isso aí que eu estou falando. Versículo 8 começa assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas da sua generosidade. Aí ele vai falando, ó, ele vai falar o seguinte, ó, porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Olha pra você ver, eles pediram, cara, deixa a gente participar disso, a gente quer ofertar, e olha como eles tratam a oportunidade de participar disso. Eles falam o seguinte, cara, pedindo com muito rogo a graça de participar da assistência aos santos. Ou seja, era uma graça para eles, só a oportunidade deles estar junto com essa galera, de arrecadar alimento, riqueza, né? Alguma coisa para poder levar para os pobres da Judéia. Então eles falam assim, cara, para nós isso vai ser uma graça, vai ser assim, um privilégio muito grande, né? Então, versículo 11 fala assim, ó. Não, vou continuar no 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aí lá no versículo 11 fala assim, ó. Não, versículo 10. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis o termo segundo a vossa posse. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem e não segundo o que ele não tem. Ou seja, aqui também Paulo ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, você tem que participar, mas não acima daquilo que você pode. Porque ele fala assim, né? Conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Ou seja,
Você não pode ofertar aquilo que você não tem, né? Aí eu quero ajudar alguém, mas eu tenho ela, ó, a gente não pode ser imprudente, né? Eu tenho a família, é eu, minha esposa e 3 filhos. Aí eu tenho que pagar o aluguel hoje. Uma coisa é um voto de fé, né? É diferente. Agora eu vou pegar o dinheiro do aluguel e já vou para falar com eles, já conta com do mês que vem também, para eu ajudar os necessitados. Aí o que eu vou estar fazendo? É só fazendo o que os necessitados, cobrindo, como tem aquele ditado, é cobrindo o santo, deixando o outro sem, né? É um ditado popular. Então, assim, eu ajudo lá, mas vai faltar dentro de casa. Eu já vi o apóstolo falando isso aqui na igreja, gente. Eu não quero que você oferta, nós vamos levantar uma oferta aqui alçada. Ah, nós queremos comprar um telão da igreja, tipo isso. A quanto que é? $20.000. E a gente vai levantar uma oferta aqui. Mas aí eu falo assim, eu não quero, irmão, que se você não tem condição de dar uma oferta, irmão, vou dar $500 aqui, mas mês que vem você vai ficar sem dinheiro para pagar seu aluguel. Não quero, nós não queremos isso. Aí mês que vem nós precisamos levantar uma oferta para ajudar você a pagar o seu aluguel. Não precisa você fazer isso. Oferta dentro daquilo que você pode, né? Se você já é fiel nos seus dízimos, na sua oferta, já está ótimo, né? Agora, você fazer, como é que fala? Plano com aquilo que você nem tem, né? Eu quero doar $10.000 para a igreja. E você tem quanto na conta? Não, eu não tenho esse dinheiro ainda não. Mas eu vou doar ele mês que vem. Você tá perigoso o cara pegar empréstimo no banco para poder doar o dinheiro para a igreja e depois morrer pagando o negócio. Então, assim, você ajuda dentro da possibilidade que você tem, né? Então, aí ele vai continuar falando disso. Tito chega para ajudar ele, né? Aí no capítulo 9, aí eles vão falar da coleta, eles vão falar do voluntariado, eles vão falar sobre pelo que motivo, eles vão falar sobre a graça em fazer isso, o que Deus vai fazer com eles através disso. Paulo vai dando instrução de como que deveria ser, como que deveriam ser ajuntadas essas ofertas. Aí no capítulo 9, ele ainda está falando ele dá instrução ainda de como seria feita essa grande coleta. Aí aqui é o momento onde as pessoas, esses camaradas que falou assim, cara, deixa essa graça para nós, a gente quer participar disso. Por que eles falaram isso? Eles foram motivados por Corinto. Só que Corinto já não era dizimista mais não, Corinto já não era abençoador mais. E eles falam com Paulo, nós queremos ir lá conhecer Corinto. A igreja que nos inspirou, cara, é tipo assim, eu quero ser igual a eles, quero ir lá conhecer eles. Aí Paulo falou assim, beleza. Aí na hora que Paulo dá um ok para eles, Paulo já manda um recado para Corinto. Aí é o capítulo 9. Olha o que Paulo fala assim, ó. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem sei e bem reconheço a vossa presteza, na qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos, ou seja, o zelo de vocês está estimulando, cara. O pessoal da Macedônia aqui tá louco aqui, ó. Todo mundo falando, rapaz, Corinto é top, hein? Vamos lá conhecer Corinto. Aí olha o que Paulo fala no versículo 3. Contudo, eu enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estão preparados, para que caso algum macedônio for comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, ou seja, vão antes de mim, entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva, ou seja, a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O que Paulo falou assim, ó? O pessoal da Macedônia aqui, ó, tá todo mundo sabendo que vocês já estão preparados para dar essa oferta desde o ano passado, vocês estão doidos para dar essa oferta, tipo isso. Só que agora eles querem conhecer vocês.
E Paulo fala assim, ó, eu sei que a intenção de vocês, quando ele fala assim, ó, a presteza de vocês, né, a intenção do coração de vocês é muito boa. Só que aquele negócio, intenção, se ela não virar ação, não vale nada. Eu tenho a intenção de abençoar a obra, mas nunca abençoa. Eu tenho a intenção de estudar a Bíblia. Tem gente aqui na igreja aqui que toda vez que me vê, pastor, eu vou estudar a Bíblia. Ontem, tem um dia que eu prego, sempre um me encontra no caminho, pastor, eu vou vir na teologia. Eu falei, amém, irmão. Até hoje. Ontem mesmo, não acabou, estava parado ali. Aí, irmão, pastor, eu estou só ajeitando as coisas, mas eu vou pegar firme na teologia. Eu falei, amém, amém. Tem uns que falam comigo assim, eu amo estudar a Bíblia. Com uns eu já falei assim, eu não acredito. Aí eles ficou assim, meio assim, né? Os que eu tenho mais intimidade. É por quê? É porque você nunca viu você na teologia? Como é que você ama estudar a Bíblia? Aí, pastor, que é isso? Tá. Aí eu ri também, né? Pra ele ficar menos sem graça. Aí, porque a teologia, quando a gente começou aqui, ó, eu acho que tinha umas 17 pessoas. Frequente, umas 17 pessoas. Aí dessas 17, depois entrou umas 4 pessoas online. Ou seja, aí já tinha 21. Dos que estavam aqui, eu sei que 4 passaram para online. 4 que vinham aqui, eles passaram para fazer um para online agora. Mas o que vale, velho, é o nosso coração e a intenção do nosso coração. Né? Tanto que Paulo antes, ele fala assim, cara, não, e tem uns que arrancam o talão de cheque, assim, começa a escrever ele assim, na frente de todo mundo. Teve um dia que eu estava brincando com os meninos aqui, né? Eu tinha que tinha o dinheiro da teologia que eu tinha que passar. Aí só que eu depositei o dinheiro todo, que eu estava com dinheiro para depositar, depositei o dinheiro da teologia. Eu falei, depois eu passo o cartão, né? Aí a Daphne dava com a maquininha. Falei assim, passei $900 aí dessa semana. A semana foi meio fraca. Aí os meninos olhou assim pra mim. Eu falei assim, tô brincando, gente. Isso aqui é de teologia. Falei, ó, isso aqui não é meu, não. Isso aí é da igreja mesmo. Só tá comigo, mas é da igreja. Falei, a semana foi meio fraca. Só $900, passa aí. Então, mas isso aí que você falou constrange. Na semana tinha um pastor, que é esse cara que pregava lá no Gideões, Santa Catarina, Camboriú. Esse cara brutão, Deus usava o cara pra caramba e tal. A igreja estava lotadaça, sexta, sábado, domingo, lotada, não cabia de gente, telão do lado de fora, que trem todo. Mas aí o culto assim, o cara ficava 2 horas pregando, velho. 2 horas, mas não era só pregação, Deus usava muito o cara. E nessas 2 horas era gente caindo endemoniada, e o outro sendo curado, e ele pregava e tal. Mas no final, velho, para mim ele chutou tudo que ele tinha feito naquele dia, quando ele foi falar da oferta. Ele pediu para ele mesmo levantar a oferta. Já faz um acordo, né? Ó, a oferta que eu levantar é minha, aquele negócio todo, né? Aí ele fez assim, ó. Aí ele pediu pro pessoal distribuir um envelope para todo mundo. Aí ele começou a contar um monte de caso de pessoas que prometeram dar uma coisa para Deus, não deram e foram castigadas com aquilo, ou que não foram abençoadas. Começou a contar um monte de casos. E contou casos de testemunho, de gente que... Aí o cara deu R$100 que ele tinha na carteira, no outro dia ele ganhou R$10.000. No outro dia o cara falou, chegou, só caso, um monte de caso top e uns casos ruins. De gente que falou assim, aí fulano falou que ia ofertar, chegou em casa, falou, quer dizer, não vou ofertar nada. No outro dia bateu o carro e gastou, foi um monte de casos. Aí com uns 40 minutos contando. Eu falei, rapaz, esse cara conhece caso mesmo, né? E, cara, eu tava assim, primeiro banco assim, ó, com a minha esposa assim. E o cara aqui. E a igreja lotada. Aí depois ele teve uma hora que ele fez assim, ele pediu para todo mundo ficar em pé. Olha pra você ver a estratégia do cara. Ele pediu para todo mundo ficar em pé. E depois, aí, quando todo mundo estava em pé, ele falou assim, ó. Ele falou assim, nós vamos fazer. Não, ele falou assim, nós vamos fazer um voto. Hoje ninguém vai ofertar. Você vai trazer sua oferta amanhã. Nós vamos fazer um voto, isso e aquilo. Aí pediu para todo mundo da igreja pegar um envelope. E ele começou. Aí ele contou esses casos tudo. De medo e de vitória. Medo e vitória. Terminou com um de medo. Botando terror. Aí todo mundo com o envelope na mão falou assim, todo mundo de pé agora na igreja. Ele falou assim, ó,
quem não vai cumprir o voto pode assentar. Como que você senta? Todo mundo estava em pé na igreja. Aí ele fala assim, quem não vai cumprir o voto pode assentar, só quem vai cumprir o voto continua de pé. Aí imagina você fazendo assim. Aí a igreja olha, uai, irmão, não vai dar. E ele tinha acabado de contar um terrível assim. Aí o cara falou que ia cumprir o voto, não cumpriu, arrancou o braço, tipo isso. Aí todo mundo duro e ninguém sentou, ué. Eu fui embora na hora, velho. Eu tava na primeira cadeira assim, ó. Falei com a Lília assim, amor, eu vou embora. O cara é doido. O cara vai usar esse negócio aqui dentro da igreja mesmo, vai usar a manha de coach aqui para arrancar dinheiro da igreja. Fui embora lá. Fui embora para casa, morava 5 minutos assim, fui embora a pé mesmo. Saí no meio do culto assim. E a Lília fez o voto dela. Deus abençoou ela depois. Beleza. Mas para mim, tudo que o cara fez, eu não lembro do que ele pregou mais. Eu só lembro do que ele fez no final. Entendeu? Mandando todo mundo cair em pé. Agora, você que não quer cumprir, pode sentar. Quem que vai sentar, irmão? Ninguém. E falou assim, irmão, e você que está em pé, então, se você não vem amanhã, o Espírito Santo vai te pegar na sua casa. Rapaz, meu, e no outro dia era dinheiro pulando em cima do púlpito lá, meu filho. No domingo, lotado de dinheiro, todo mundo. E o cara assim, o envelope tá aí, irmão, vocês trouxeram no início do culto, já era perguntando. Falei, aí sim, hein, você enricou mesmo. Volta, rapaz, a igreja fica todo no fogo, aquele trem todo, é lógico que volta. Mas é triste ver como que as coisas vão andando, né, caminhando. E assim, é um cara muito famoso. Mas, e assim, para mim, não serve, entendeu? Se usar técnica para arrancar dinheiro, técnica de envergonhar os outros, para tirar dinheiro, é. Não, e o cara ainda fala assim, e não vem com oferta de R$ 5, não. Aí o cara vem falando, aí ele vem lá para a lei. Porque na lei, se você fosse ofertar, eu tinha que ofertar um cordeiro, ou 3 pombos, ou isso, aquele. Irmão, quanto que vale um cordeiro? Aí um cara, são uns R$ 900, não dá um grito. A outra, um carneiro. E o que vai dar menos? Quanto vocês acham que custa os 3 pombos? R$ 5? Não, irmão. Pombo deve ser uns R$ 30 cada um. Dá pra você ver, velho. Eu falei assim, pelo amor, não tô ouvindo um negócio desse, não. Tô ouvindo isso, não. Dentro da igreja, a igreja lotada, e o pessoal dando glória. Ouvindo isso? Não, tchau, vou embora. Não, tá por fora. Nesse dia, nossa, eu fiquei tanta raiva, rapaz. Eu pensei, amor, não sei como que eu perdi tempo na minha vida vim cá ver esse cara aqui. Oh, meu Deus. Tem muito tempo? Não, agora deve estar milionário. Deve estar pior ainda. Agora deve ter outra técnica já. A tendência é só piorar o negócio. Você vê, aquele Yosef Akifa. Esse cara era muito respeitado no meio pentecostal. E só que hoje ele não vai na igreja pentecostal, na maioria mais, porque agora ele é judeu, né? Segundo ele é do judaísmo, por causa do nome dele, mudou, ele é judeu do Ceará, né? Nasceu no Ceará, mas diz ele que é judeu. Aí mudou o nome, agora ele é rabino, sei lá o quê, e ele professa o judaísmo. O judaísmo não crê na divindade de Jesus. E ele ainda é chamado para pregar no monte de igreja pentecostal. E como que você explica? O cara que não crê que Jesus é Deus é levado na igreja pentecostal para pregar? Aí eu vi esse cara um dia, essas coisas tem que cortar tudo, né? Mas ele lá no Agenor Duque, na igreja Plenitude. Cara, ele deu a palavra de oferta também. Ele era o pregador, mas deu a palavra de oferta. A palavra de oferta foi uns 30 minutos, mais ou menos. E ele, cara, você tinha que ver, ele entrou misturando assim o tabernáculo com oferta, tudo que era colocado no altar, sangue, isso, aquilo. Aí ele foi falando do tabernáculo, como que era feito o sacrifício. Top demais, era uma aula. Mas no final, aí ele falou assim, aí gente, vocês conhecem a expressão, fulano deu sangue no trabalho? Aí ele, sangue é sinal de trabalho. Aí ele começou a falar que o sangue era trabalho
e que você deveria dar o sangue para ofertar. Aí ele quis falar que o sangue do animal era dinheiro. Aí ele falou assim, inclusive, as pessoas ofereciam sacrifícios por outros que nem estavam lá, por membros a ele. Então você pode dar o sangue por um amigo seu, que você está orando por ele, você pode dar o sangue agora, aproveita, para a sua família, dá o sangue pelo seu irmão, que você ora por ele e tal. Aí, cara, ele misturou o tabernáculo com o sacrifício, o sangue sobre o propiciatório, que era dinheiro. Ele falou assim, irmão, e Deus só perdoa sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Aí a igreja, rapaz, aquele deve ter chovido de dinheiro assim, no cara, de tanto dinheiro. Mas o cara, como que o cara consegue deturpar? 30 minutos é uma técnica de deturpar a palavra. 30 minutos para te ensinar uma mentira. 25 minutos falando real. Ele ensinou, ele deu uma aula no tabernáculo, 25 minutos. Nos últimos 5 minutos ele virou aquilo tudo para oferta e inventou uma heresia tamanho do planeta para arrecadar dinheiro. Aí para você ver. É. É. Como é que pode, né, velho? Aí tem vezes que as pessoas acham que o pastor da igreja é estúpido, porque tem uns pastores que não aceitam isso, né? O cara tá falando e ele toma o microfone. Fala, irmão, aqui não tem esse trem, não. Aí o pessoal, o cara é estúpido demais, e tomou. Mas o cara fala assim, não, é muita heresia, eu não consigo ouvir. Igual o dia o pastor Júnior Trovão estava na igreja para pregar, aqui subiu no púlpito, pegou assim o microfone para começar a pregar, o cara veio rodando assim, um cara rodando lá de trás, começou a entregar uma profecia para ele, falando assim, ele tomar cuidado, uma vida de pecado, isso, aquilo, por Júnior Trovão. E o Júnior Trovão assim, lá em cima, para começar a pregar. Olhou pro cara. Aí depois falou assim, varão, tenha liberdade, pode expor para a igreja, qual que é o meu pecado aí? Fala aí. Que Deus te mostrou agora aí. O que é? Que pecado é esse? Falou assim, profeta. Se você é profeta, se Deus te mostrou o meu pecado, revela para a igreja aí, se tem alguma coisa. Ou seja, o cara só foi lá para aparecer. Chegou rodando. Quis, tipo assim, aparecer na mídia, falou um negócio pro Júnior Trovão. Aí o Júnior Trovão falou assim, revela aí qual que é o pecado que Deus te mostrou. Pode contar para a igreja, te libero. E se você falar o pecado, eu desço aqui agora do público. Aí o cara, só, do mesmo jeito que veio, voltou. Tinha nada para falar. Aí você fala assim, como pode, velho? As pessoas estão perdendo a noção das coisas, velho. Entendeu? É sem lógica, velho. Não tem lógica, não. Não é, ué. É isso mesmo. Ali era para desmoralizar ele, né? O outro cara foi usado pelo diabo, entendeu? O outro cara já na brecha dele, né, na vontade dele, o diabo trabalhou ali, vai lá, destrói como é que fala, a fama dele agora. Aí acabou, o cara ia crescer. Aí, se ele abaixa ali, o cara ia crescer. Mas o Júnior Trovão, assim, não é o cara que eu acompanho, que eu tenho estilo, que eu gosto de pregação, mas ele falou assim, não, varão, se você é profeta de Deus mesmo, e Deus te mostrou, fala o meu pecado aí para a igreja, você está liberado, conta aí, antes de eu começar aqui, qual que é o meu pecado? Fala aí para a igreja. E a igreja ficou tudo calado, todo mundo. Aí o cara calou, parou de falar e foi para trás, assim, foi embora. Acabou a corda do peão. Então, aí aqui, ó, Paulo está falando disso, velho. Paulo está falando assim de uma igreja que serviu de exemplo, porém hoje já não fazia mais aquilo que deveria fazer, né? Isso acontece muito, velho. Acontece muito. Tipo assim,
sempre que a gente espelha demais, a gente admira demais o homem, acontece, a gente decepciona, né? A gente vê casos de inúmeras pessoas, rapaz, eu era doido com fulano de tal. Um cantor, né? Mas quando eu conheci pessoalmente, a pessoa muito estúpida, sem educação, aquele negócio, perdi toda a admiração. Era melhor não ter conhecido pessoalmente, né? Era então Corinto, mas Paulo, como ele deu a instrução, foram esses homens lá primeiro, na frente, e fizeram com que Corinto voltasse à oferta, aquele negócio todo, Corinto não se envergonhou aqui. Mas se não fosse Paulo, né, tinha passado vergonha. Então, eu não estava falando disso, já tinha falado disso. Eu estava falando assim, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, usam disso para extorquir a igreja. E a palavra não quer dizer isso, velho. O que importa é a semente, né? Porque é uma lógica isso. É um princípio bíblico, né? É uma lógica. Quem tem muito dinheiro, ele semeia muito, ele colhe muito. Se você é um fazendeiro, a sua fazenda é grande, você planta muito, você vai colher muito. É lógica isso, não tem nada demais nisso. Se você tem pouco, você vai plantar pouco, vai colher pouco. Aí a sua colheita vai crescendo à medida que você vai. É uma empresa iniciando, né? Você não tem como você começar uma empresa agora e atender a União, não dá, ué. Você começou ontem, você vai trabalhar para a União, tem 50 caras aí trabalhando, fazer um prédio, não dá. Então, isso não tem nada demais. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com fatura, com abundância se fará. Mas as pessoas usaram isso para falar assim, ó, você está dando pouco, por isso que você tem pouco, porque você dá pouco. Não é isso, não é isso. A importância é a colheita, é a forma com que você semeia, entendeu? É aquele negócio, cara, isso é, como se diz, é matemática provada, nem matemática, né? É comprovado. Se a pessoa ela não administra o dinheiro, que ela ganha pouco, ela não consegue administrar muito. Esse pessoal ganha no Mega Sena, todo mundo empobrece, a maioria. Porque nunca teve dinheiro, cara. O cara nunca teve dinheiro. Aí da Mega Sena da virada, o cara ganhou 100 milhões de reais. Dá um ano, o cara está quebrado. Sendo que se ele falasse assim, nunca mais vou trabalhar, não vou mexer nesses 100 milhões, vou pôr no banco, ele vai me render por mês 1 milhão para eu gastar. E os meus 100 milhões vai ficar lá sempre. Ele podia, mas ele não sabe disso. Ele não tem esse conhecimento. Ele queima o dinheiro todo se ele não for assessorado. Então, aqui está falando disso, cara. É assim, a importância é em você semear. Você tem que semear, né? Aí ele fala no versículo 7, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, aí no versículo 10, que é a chave dessa parte, que ele fala assim, ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, o meu está pulando aqui, ora, aquele que dá semente, ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tribuladas graças a Deus. Ou seja, aquele que dá a semente, aquele que dá o pão, que alimenta, é ele que vai suprir. É ele que vai suprir. E fala assim, é ele que vai multiplicar os frutos também. Ou seja, quando você semeia, quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem faz crescer. A gente está provando isso aqui recente na Ramper. Pessoal que ofertou, aquele dia a gente levantou uma oferta lá no basement, muitas pessoas daquela ali, Deus, cara, honrou naquela semana. Entendeu? A gente tinha um propósito para levantar, levantamos, Deus abençoou, Deus está abençoando, tem pessoas que estão ofertando esse propósito, e Deus tem aberto as portas para muitas coisas, véio. Isso aí vem de Deus. Mas nenhuma dessas pessoas estão fazendo barganha com Deus. Eu vou dar porque Deus vai me dar. Não. Você dá de coração e Deus vai suprindo, cara. É assim. Aí Paulo agora, no capítulo 10, ele vem de novo defender a sua autoridade apostólica. E ele vai trabalhar dentro disso
Versículo 10, versículo 1 ele fala assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e bem. Ô, Bruninho, você pega um pouquinho de água para mim lá, por favor? Desculpa te incomodar aí, Bruninho. Ele fala assim, ó: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Então, Paulo agora, ele vai falar o seguinte, ele fala aqui no versículo 3, né? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas, vocês sabem o que é sofismas? Sofismas são meias verdades, né? Aquela mentira, mas que iniciou com a verdade, né? Então, Paulo ele vem aqui agora defender a autoridade apostólica dele, né? Ele vai falar que, versículo 7, observai o que está evidente, se alguém confia em si e é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, assim como ele é, de Cristo também nós o somos. Então, isso aqui tudo ainda é problema da igreja de Corinto receber os falsos apóstolos, ouvir os falsos apóstolos, terem os falsos apóstolos à mesa, e esses falsos apóstolos ensinando eles. E eles ainda sustentando essa galera, pagando essa galera ainda. Pra você ter uma ideia, Paulo agora, eles começam a questionar Paulo, que os falsos apóstolos, eles faziam milagres, eles faziam prodígios, sinais, eles mostravam alguma coisa, e Paulo não mostrava nada disso. Então, no capítulo 11, né, aí um dia ele falou assim, o espinho da carne de Paulo é porque ele era gay. O cara falou que ele era, aí eu falei assim, ele falou assim, ó, você pode ver, Paulo, ele só fala mal das mulheres. E ele não era casado. E ele isso e aquilo. Ele fala que a mulher tem que ficar calada na igreja. Que a mulher tem que, se ela quiser aprender, aprende com o marido dentro de casa. Que a mulher não podia andar sem o véu. Na verdade, Paulo era Paulette. Ele falou desse jeito. Esse era o espinho na carne dele. Eu falei, rapaz do céu. Essa foi a asneira mais grave que eu já ouvi. Aí teve um dia que eu vou voltar nesse caso ainda. Aí nós estávamos tendo uma célula lá em casa. Aí um cara que trabalhava com nós falou assim, é porque fulano falou que Paulo era gay, né? Eu falei, nunca mais repete isso. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi falar sobre o espinho na carne de Paulo, é isso. Nunca mais repete isso, porque talvez que ninguém nunca ouviu. Isso vai ouvir pela sua boca, o Paulo era gay, né? Nunca mais repete isso, porque isso aí não tem base nenhuma. O cara que falou isso é um imbecil. Eu sabia quem tinha falado, que era o cara, né, o pastor lá. É um imbecil o cara falou isso. Não tem base nenhuma. Tanto é que, por que existe o espinho na carne de Paulo? Paulo, ele fala o seguinte, ó. Quer ver, ó? E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mas você vê, Deus deu uma revelação para Paulo quando ele foi no terceiro céu. Aí imagina, Deus falou assim, ó, se você não ficar tirado demais, você vai ser gay agora. Faz sentido? O espinho da carne de Paulo veio da parte de Deus, para que Paulo não ensoberbecesse. Deus pôs. Era como se
eu penso que o espinho na carne de Paulo, não está na Bíblia, fala o que é, mas eu penso que o espinho na carne de Paulo era a própria consciência dele, que Deus fazia com que acusasse ele, porque Paulo perseguiu muita gente, ele matou muito cristão. Então era como se ele pensasse assim agora, cara, eu tô com a revelação. Deus falou assim, mas não esquece que você matou um monte de gente achando que eles eram loucos, não, tá? Aí a consciência dele acusava, ele falou, cara, é mesmo, eu matei muita gente. Eu penso que era a consciência de Deus, porque ele fala da consciência lá no capítulo no 6 ou 7, não sei, ele fala assim, eu tenho um juiz dentro da minha cabeça. Ele fala assim, eu tenho um juiz que é a minha consciência, ela me acusa. E mesmo eu achando, a minha consciência me falando que eu sou justo, eu sei que quem no final vai falar se eu sou justo mesmo é Deus. Ele fala assim, mas a minha consciência ela me acusa. Ou seja, eu penso que o espinho na carne de Paulo era, de fato, a consciência dele, que Deus acusava ele. Não acusava, mas lembrava o que ele tinha feito. Rapaz, você matou muita gente achando que estava errado. E agora você está achando que você está com a bola toda? Tipo isso. Mas o espinho veio da parte de Deus. Aí o cara vem me falar, é porque Paulo era gay. Olha, velho. É, vai usar isso. Eu nunca repeti isso em lugar nenhum, só para não ter alguém falar assim, eu ouvi falar que Paulo era gay, né? Porque isso aí vai multiplicando esse trem. Eu nunca nem falei isso. Eu falo assim, às vezes, o que é o espinho na carne? Pode ser 3 coisas. Aí eu falo assim, os teólogos aí acham umas 5 coisas diferentes. Eu penso que é a consciência, né? Mas nem tem essa opção dentro das opções que existe, não. É a minha opção é essa. Aí, mas aí os caras, aí não tem mais nenhuma, não. Eu falo, não tem mais nenhuma. Nem falo dessa de gay, não. Porque eu não quero nem que dissemine um trem desse, uma asneira dessa, entendeu? Aí o cara me fala, é porque ele era gay, né? Eu falei, meu Deus. Aí, o que veio da parte de Deus, ó, te deu uma revelação, mas agora você vai ser gay. Porque só para você não ensoberbecer, nada a ver, velho. Não faz sentido. E esse negócio, Paulo não era casado, a Bíblia não fala disso. A Bíblia, ao contrário, ela dá indícios que ele foi casado. Só dele ser do Sinédrio, ele tinha que ser casado. O judeu era costume dele, ele é casado, cara de família, ele tinha que ser casado. Paulo era judeu, era filho de judeu, né? O pai dele era dupla cidadania, comprou a cidadania romana, né? Mas era judeu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, foi circuncidado, fazia parte do sinédrio, e ele não ia ser casado. Ele ia ser casado, porque o casamento mostrava respeito, era um cara de respeito, um cara diante da sociedade. E ele era um cara que instruía sobre o casamento sem nunca ter passado por ele, não faz sentido. Aí, porque ele não era casado, falava mal da mulher, mandou a mulher ficar calada. Não, irmão, isso aí tudo tem uma explicação para isso. Aí você vem me falar uma asneira dessa, não faz mais não, pelo amor de Deus. Aí, aí Paulo continua ainda, velho, falando, aqui ele vai defender o apostolado dele, porque agora ele entrou, tipo assim, ó, vocês querem saber do que Deus faz mesmo? Vocês querem saber do negócio que eu podia crescer aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Aí ele entra sapecando aqui no capítulo 12, né? Então, aí ele vem bem forte falando disso. Aqui no versículo 13, capítulo 13, Paulo, o tema aqui fala assim, né? Ó, Paulo promete investigar e castigar. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó, essa é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torna a dizer, como fiz quando estive presente na segunda vez, mas agora, estando ausente, digo que outrora pecaram e todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então, ele fala assim, cara, ó, eu vou ter com vocês de novo aí, e nós vamos resolver esse negócio pessoalmente. Aí eu quero ver se vocês são tão bons assim comigo presente, para me acusar, falar do meu apostolado, colocar em dúvida, essas coisas. Então Paulo ele fala assim, ó, vou estar aí. Aí,
E ver, só para a gente terminar aqui. Versículo 10, ele fala assim, ó. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Ou seja, Paulo falou assim, eu estou usando esse vigor todo, eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou ausente. Eu quero o seguinte, eu quero ser duro com vocês pela carta, porque quando eu chegar perto, eu quero abraçar vocês, eu quero cuidar de vocês. Porque a autoridade que Deus me deu não é para destruir, é para construir. Isso que ele termina falando, né? Ele fala assim, ó, o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Então, aí ele despede do pessoal e ele termina aqui no versículo 13 com a tão famosa bênção apostólica, né? Que é o que a gente usa aí nos finais dos cultos. Ele fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aí nós acrescentamos, o que a igreja diz? Amém. Então, finalizamos 2 Coríntios, né? Semana que vem a gente entra em Gálatas. Talvez Gálatas, eu acho que Gálatas é bem pequenininho, sabe? Mas só que o contexto histórico de Gálatas é muito top, é muito grande. Então, pode ser que a gente faça em uma aula, mas eu acho difícil, entendeu? Mas eu vou lutar para a gente fazer em uma aula, entendeu? É muita coisa importante, entendeu? Mas, Gálatas, Efésios, esse negócio é tudo top demais, é muita coisa, entendeu? Mas nós vamos fazer rapidinho. Então vamos orar então, gente, para a gente partir. E quarta-feira nós estamos firme e forte aqui em Números. Hã? Vai ter não, amanhã não. Amanhã vai ter reunião? Aí sim, hein? Uhum. Ah, fechou. Top todo. Vamos orar então, gente. É quarta-feira, nós estamos aqui de volta. Vamos estudar números, né? A gente falou até o número, não lembro mais, eu vou ver lá até onde a gente foi. Até o 4? Tem muita coisa. Ah, não, porque a gente terminou Levítico, eu acho, né? Terminamos o finalzinho e entramos em número. Ah, então é isso. Então fechou. Pai querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Levantamos a nossa voz em oração para agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Agradecer ao Senhor, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. E esse é o motivo por não sermos consumidos, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que aprendemos aqui seja para o bom andamento da tua obra. Nos ajude, nos dê estratégia para usar isso, Pai, no tempo oportuno. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, Pai. Leve-nos em paz e em segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa e com a tua família. E a igreja diz amém. Amém.